Pessoal, bom dia. Então hoje na aula vamos corrigir as atividades de física, ok? Então definindo aqui o objetivo da aula, correção das atividades sobre potência elétrica e diferença de potencial elétrico. Primeira atividade, referente ao Enem 2018, alguns peixes como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia pode produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então vejamos aqui. Então aqui tem um quadro aqui, equipamentos elétricos, exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secadora de roupas. Aqui do lado aqui, ó, tem a potência aproximada em watts. Então tá aqui os valores aqui. Então o valor da potência do exaustor é de 150, do computador é de 300 watts, do aspirador de pó 600 watts e da churrasqueira elétrica 600 watts, que é a potência. E da secadora elétrica 3.600 e da churrasqueira elétrica 1.200. Ok, pessoal? Então, o que ele está querendo que calcule? O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo. Então, na verdade, ele está querendo saber qual que é a potência elétrica que o peixe produz, que o peixe produz uma corrente elétrica de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts, que na realidade é a tensão elétrica, ou a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, que é esses 600 volts aqui. Então, ok? Então ele quer saber qual que é a potência elétrica. Aí depois que calcular essa potência elétrica, vai comparar com relação a esses equipamentos elétricos aqui. Então vamos calcular aqui. Então deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Então a primeira coisa, vamos tirar os dados. Então, dados. Que são as informações. Então veja só. Então lembrando, pessoal, que esses dois peixes elétricos aqui, que são o poraquê, a enguia elétrica. Então esses peixes, eles têm a capacidade de produzir uma corrente elétrica e uma voltagem para se defender quando encontra em perigo. Então essa é a forma de defesa desses dois peixes. Mas aqui ele está querendo saber qual que é a potência elétrica do peixe poraquê, que tem 1 metro de comprimento e que gera uma corrente de 2 amperes. Então está aqui a corrente elétrica de 2 amperes e uma tensão de 600 volts. Qual que é a potência elétrica? Na verdade, essa voltagem aqui que ele refere aqui, na verdade é a tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico. Ok, pessoal? Então vamos anotar aqui. Então aqui temos o valor da corrente elétrica, que é o I, que na verdade você sabe que o I refere-se à corrente elétrica. Então, portanto, 2 amperes. Não esqueça de colocar unidade, porque não tem significado nenhum se você não colocar unidade. E a tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico vale quanto? Que é o U.
U é igual a quanto? 600 volts. Então, ok, pessoal? Então, temos aqui a corrente elétrica e a tensão, que é 600 volts. Então, vamos calcular aqui. Então, podemos calcular através que? Então, a potência elétrica é P, que é igual a U vezes I. Portanto, a potência elétrica vai ser igual a quanto? A corrente é 2 amperes, 2 vezes 600 volts, vezes 600 volts. Então, portanto, a potência vai ser igual a quanto? A potência elétrica vai ser igual. 2 vezes 6 é 12, então é 1.200. Então, a potência elétrica vai ser 1.200 watts. Ok, pessoal? Aqui é a unidade de potência. Então, watts. Então, o peixe por aqui, que gera uma corrente de 2 amperes e uma tensão elétrica de 600 volts, então esse peixe vai ter uma potência de quanto? De 1.200 watts. Então, essa potência de 1.200 watts, comparando com desses equipamentos referente a essa tabela aqui, é a churrasqueira elétrica. Então, tá vendo? Então, o peixe produz um valor de uma potência da mesma da churrasqueira elétrica aqui, ó, que é de 1.200 watts. Então, ok, pessoal? Então, marcando aqui a alternativa, qual que é a alternativa? Da churrasqueira elétrica. Ok, pessoal? Então, essa questão está resolvida. Então, essa questão aqui é referente ao Enem de 2018. Ok, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Próxima questão. Então, na questão 2 aqui, ó, está referindo-se a uma questão da Universidade Católica do Salvador, da Bahia. Um resistor de 100 ohms. Então, o resistor, quanto que vale aqui? 100 ohms. É percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a quanto? Então, ele quer saber o quanto que vale a DDP, que é a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor. Qual que é em volts? Quanto que vale em volts? Então, vamos calcular aqui a DDP aqui. Mas antes, vamos saber qual que é a função de um resistor. Então, vejamos lá. Qual que é a função do resistor ou dos resistores? Então, portanto, pessoal, os resistores são componentes que têm a finalidade de oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade o ohm. Então, ok, pessoal? Então, tá aqui a unidade aqui, que é o ohm. Então, ok? Então, quanto maior esse valor aqui, ó, maior o resistor vai se opor o quê? A passagem da corrente elétrica. Então, ok, pessoal? Então, quanto maior for esse valor, então o resistor vai se opor o quê? Então, os resistores têm essa o quê?
essa finalidade de oferecer o que? A oposição à corrente elétrica. Então, ok, pessoal? Então vamos resolver a questão aqui. Então, primeira coisa, vamos tirar o que? Os dados. Então, dados. Então, tiramos aqui os dados das questões. Aqui nós... aqui você tem um valor aqui. Então, R é igual a 100 ohm. Então, ok, pessoal? E a corrente elétrica que vale quanto? Que é o I. 20 miliampere. 20 miliampere. Lembrando que esse miliampere aqui, pessoal, esse M aqui significa que vale 10 elevado a menos 3 miliamperes. Então a corrente de 20 miliamperes, então você pode representar assim também. Então 20 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Não esqueça de colocar essa unidade. Estou lembrando aqui que esse milha aqui, que é o M, vale 10 elevado a menos 3. Então, ok, pessoal? Então aqui você tem o valor da resistência, você tem o valor da corrente elétrica e você quer saber qual que é a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor em volts. Ok? Então quer saber o U, que é isso aqui, ó. Que é a diferença de potencial elétrico entre os terminais. Então aqui nós podemos o que? Aplicar a primeira lei de Ohm. Então aplicando a primeira lei de Ohm, temos que o U é igual a R vezes I. Então, ó, esse U é a intensidade de potencial elétrica medida em volts. O R é a resistência elétrica medida em ohms. E o I é a intensidade de corrente elétrica média em amperes. Ok, pessoal? Então I é a intensidade de corrente elétrica medida em amperes. Então, ok, pessoal? Vou repetir aqui, ó. O U é a intensidade de potencial elétrico medida em volts. E o R é a resistência elétrica medida em ohms. E o I é a intensidade de corrente elétrica medida em amperes. Então, ok, pessoal? Então agora vamos fazer a substituição aqui e encontrar quanto que vale essa DDP. Então o U é igual, quanto que vale aqui a resistência aqui? Quanto que vale aqui o R aqui? Vale 100. Então 100 vezes 20, que é a corrente elétrica, 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pessoal, resolvendo aqui vai ficar como aqui. Então, veja só. Vou multiplicar. Então, U vai ser igual a quanto? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar o 100 e vou multiplicar vezes 20. Ok? E vou manter essa base
10 elevado a menos 3. Então 100 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 2.000. 100 vezes 20 dá 2.000. Então 100 vezes 20, 2.000. Eu mantenho essa base vezes 10 elevado a menos 3. Ok, pessoal? Você poderia deixar a resposta assim. 2.000 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Não tá errado deixar assim, mas só que não tem essa alternativa aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 2.000 aqui, ó, e vou passar ele para notação científica. Então, o que eu vou fazer? Observa bem. Então vai ficar aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, 2.000, 2.000. Observe que eu não mexi nessa base aqui. Então 2.000 não é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a quanto? 2 vezes 10 elevado a quanto? Ó? 1, 2, 3. Então o expoente aqui em cima vai ficar positivo, porque eu estou deslocando a vírgula da direita para a esquerda. Desloquei, ó, 3 vezes. Ok, pessoal? Então ficou 2 vezes 10 elevado a 3. Agora eu pego e substituir aqui, ó. Então vai ficar U é igual, no lugar de 2.000, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3, então fica 2 vezes 10 elevado a 3. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Então, ok, pessoal? Então é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3. Como que resolve isso aqui? Então vai ficar U, que é a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor, que é igual. Então, ó, vai ficar 2 vezes. O que eu vou fazer? Essa base não é igual a essa, então eu vou na multiplicação, eu conservo as bases e soma os expoentes. Então conservei a base 10 e vou somar esse expoente com esse. Então 3 positivo com menos 3 vai dar 0. Então fica 2, fica 2 vezes 10 elevado a 0. Então, o U vai ser igual a quanto? 2. 10 elevado a 0. Você sabe que é 1, né? Não é isso, pessoal? Então, ó, 2 vezes 10 elevado a 0. Então, ó, 10 elevado a 0. Então, você sabe, levando em consideração a regra da matemática, então, todo número que tem essa base aqui elevado a 0 vai dar quanto? 10 elevado a 0. Então, todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então, 2 vezes 1 é 1. Então, o resultado vai dar quanto? Vai dar 2 volts, né? Então, dá 2 volts. Então, ok, pessoal? Então, isso aqui nós conseguimos calcular aqui. Então, dá 2 volts. Então, vejamos aqui, ó. Então, um resistor de 100 ohms, que é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes, a DDP, que é a diferença de potencial elétrico entre esses terminais do resistor, vale quanto?
2 volts. 2 volts. Qual que é a alternativa? Alternativa A. Ok, pessoal? Então essa aqui foi só aplicar a primeira lei de Ohm. Nós conseguimos o que? Resolver essa questão. Mas eu vou só fazer uma observação aqui. A questão está resolvida. Então deixa eu separar aqui para não fazer confusão. Ok, pessoal? Nesse espaço aqui eu vou fazer uma observação importante. Então vejamos aqui. Você tem essa primeira lei de Ohm aqui, ó. U é igual a R vezes I. Então vejamos aqui, eu vou deixar assim, ó, R é igual a U dividido por I. O que significa isso aqui? Então, qual que é o significado disso aqui? Então veja só, pessoal, a importância da primeira lei de Ohm. Então vejamos aqui, ó. A lei de Ohm, designada em homenagem a seu formulador físico alemão, Georg Simon Ohm, 1789 a 1854, afirma que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão, então ok, pessoal? Então a razão entre a tensão entre os dois pontos e a corrente elétrica, então a razão entre a tensão, ok, pessoal? Entre os dois pontos e a corrente elétrica gera o que? Uma constante denominada de resistência elétrica. Ok, pessoal? Então, esse R aqui, ó, quando você pega através da primeira lei de Ohm, você observa quando você divide a tensão elétrica, que é a DDP, que é a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor, dividido pela corrente. Isso aqui é o que? É uma constante denominada de resistência elétrica. Então por isso que isso aqui tem as características do que? De um resistor ôhmico. Porque a resistência é o que? Ela é constante. Então, ok, pessoal? Quando você pega a tensão elétrica e divide pela corrente elétrica. Então, ok? Você tem o que? Uma constante. E essa constante aqui, ó, é chamada de quê? De resistência elétrica. Então, ok, pessoal? Então, essa é uma observação muito importante. Então, ok, pessoal? Então, isso tem as características do que? De um resistor ôhmico. Se essa resistência não fosse constante, não seria um resistor ôhmico. Ok, pessoal? Então, as atividades aqui estão todas corrigidas. Até a próxima aula. Então, boa sorte. Acredito que você consegue resolver todas as atividades de física. Então, até a próxima aula. Um forte abraço. E muito obrigado pela sua atenção. Ok, pessoal? Então, valeu. Até mais. Até a próxima aula.